É isso, meus amigos. O empate do Bahia com o Santos em plena Fonte Nova, depois de ter perdendo por 2-0, ainda repercute. Vamos analisar o comentário aqui da Placar Nordeste referente ao empate frustrante do Bahia diante do Santos. O Santos todo desfalcado, sem Neymar, sem Gabigol, e o Bahia ainda não conseguiu ganhar. É isso, meu povo. Chegou a hora de falar do Bahia. Quanta expectativa criada e não atendida, né? Foi assim contra o Remo, foi assim de novo contra o Santos, e o Bahia chega a 3 jogos, né, sem vencer, né? 2 derrotas e esse empate. Perdeu pro Flamengo, o Remo, Isso. e agora empata. Empata com o Santos todo remendado, tá? Uma série de desfalques aí o Santos teve, né? Sem Neymar, sem Gabigol, sem Brasão. E ainda Mas assim, esse Roleza joga demais, viu, Alan? Esse Roleza é bom jogador, joga muita bola, é bom jogador. bola. Mas assim, cara, é um Bahia que pega um dos piores times do campeonato, todo remendado, e não consegue vencer em casa. Esse pênalti cometido pelo Eric Puga, pelo amor de Deus, né? Assim, é de uma irresponsabilidade, assim, gigantesca, né? Porque olha a forma que o Puga dá o carrinho. Eu não sei se a imagem aproxima, mas a forma com a qual o Puga dá o carrinho, assim, é uma coisa ilógica. Destrambelhado. Falta de concentração, falta de puro... Na verdade, foram 2 pênaltis bem ridículos, né? Tanto o domingo como o do Puga. O técnico, tudo. É uma loucura isso aí, viu? Acho que ele se desconectou do jogo naquele momento ali, viu? O Bahia como um todo, Rodrigão, a verdade é essa. O Bahia, por mais que tenha lutado bravamente e conseguido o empate no segundo tempo, o Bahia não conquistou 1 ponto, não. O Bahia perdeu 2. Essa é a verdade. O Bahia não ganhou 1 ponto. O Bahia perdeu 2 porque o time do Santos é ruim e estava sem Neymar e sem Gabigol. E sem o Brasão também no gol. Isso é que a gente precisa dizer. O Santos na zona de rebaixamento, o Bahia brigando por Libertadores, um jogo em casa, e o Bahia tem aquela atitude passiva, uma atitude apática. Parecia que o Bahia não estava interessado no jogo. E aí Rogério Ceni, no sábado, meu amigo, me colocar Michel Araújo de titular, um cara que não está jogando absolutamente nada, que não está fazendo por onde merecer oportunidade alguma, ele começa como titular. A torcida do Bahia vaiou e vaiou merecidamente. Rogério, jogadores, todo mundo. Ninguém no Bahia ontem praticamente se salvou. Caio Alexandre tem que ser banco e tá lá no comodismo dele, trotando no meio-campo do Bahia. Não jogou nada, faz tempo que não joga nada. E o senhor Jean Lucas do mesmo jeito. Eu acho que o esporro que foi dado foi tão grande no intervalo que o Bahia voltou completamente diferente. Vibrante, pressionando o Santos, criando oportunidades. Tudo que ficou faltando nos 45 minutos iniciais, o Bahia entregou no segundo tempo, mas o torcedor estava tão chateado que tiveram muitos que nem reagiram positivamente ao fato do Bahia ter empatado, porque eles estavam tão frustrados com o comportamento do Bahia que foi algo inadmissível ter empatado com o fraco time do Santos na Arena Fonte Nova. Então, mais uma vez, a gente vem aqui para dizer que esse Bahia ou atingiu o limite do elenco, ou o Rogério Ceni atingiu o limite dele para extrair alguma coisa desse time, desse elenco do Bahia, ou tá todo mundo muito confortável em estar ali nas primeiras posições, que se dão ao luxo de escolher qual jogo o Bahia de fato e efetivamente vai brigar por alguma coisa. Sinceramente, eu acho que o Bahia pecou nos reforços desse ano, falamos aqui sobre isso, que o elenco do Bahia, as contratações para esse ano não tinham dado um upgrade no time, pelo contrário. Rogério segue sendo um técnico que demora muito para mexer e mudar e inovar o time. Todo mundo sabe como o Bahia joga e o Bahia joga do mesmo jeito sempre. Um time totalmente sem opções. Insistiu o jogo inteiro em jogar pelo meio. O jogo inteiro. Não tem nenhum tipo de variação. Você não vê uma inovação tática. O Rogério Ceni tem sido conservador demais nesse time do Bahia. E repare, quando ele ousou
colocando Acevedo na lateral direita, olha aí, saiu da caixinha, deu resultado, deu retorno. Mas Rogério não consegue fazer isso com as outras peças. E da mesma forma, outras peças também não estão dando o retorno que se imaginava. Michel, Nestor, Sanabria, Ademir, que não consegue voltar a ser o mesmo bom jogador, Kike Oliveira, que vive de lampejos. O problema da camisa 9 do Bahia, porque o William José, mesmo fazendo gol, é criticado. Aí entra Everaldo, e aí o Bahia não consegue mudar a sua forma de jogar, porque até quando o Bahia colocou 2 atacantes, pararam de cruzar as bolas para dentro da área. O Bahia não é um time que finaliza muito, que não chuta, que é de um preciosismo danado para poder finalizar, para poder terminar as suas jogadas. E outra coisa, a defesa do Bahia, o sistema defensivo do Bahia não passa por um bom momento. Mingo é outro que poderia ser banco. Qual é o problema? Mais uma vez o comodismo. Você coloca quem no lugar de Mingo? Quem está no banco de reservas hoje no Bahia, Rodrigo, não ameaça a titularidade de ninguém do time tricolor. E há um certo comodismo em deixar tudo como está. Aí, quando a apatia surge, por muito pouco o Bahia não protagonizava outro vexame dentro de casa. Tá aí, pessoal. Todos os comentários aí da equipe da Placar. Programa Placar Nordeste, programa muito bom, que cobre todos os principais clubes do Nordeste. Deu destaque aí a parte do Bahia, né? Sigam o canal dos caras, sigam o nosso canal, deixa o like, se inscreva. Forte abraço.